Fala galera, tudo bem? Aqui é Valcílio Eugênio, mais um vídeo para vocês. E hoje eu vou falar de um assunto que eu creio que seja de interesse, principalmente quem está começando na área agora. Afinal, o que eu faria, o que eu estudaria hoje se eu fosse começar na área? É muito importante para quem quer começar em uma área nova, fazer uma migração de carreira, ou talvez até esteja na faculdade, já queira ir para essa área de engenharia de machine learning, ela ter um estudo constante, todo dia ela está buscando novos assuntos, ela está buscando fazer networking, obter contatos e coisas nesse sentido, certo? E mas sempre surge aquela dúvida: o que é que eu deveria fazer? O que eu deveria prosseguir fazendo? Será que eu deveria começar lendo um livro? Será que eu deveria começar estudando programação? Ou eu deveria começar estudando, não sei, cloud? Ou eu deveria começar estudando alguma outra coisa? Sempre acaba surgindo essas dúvidas. E eu tô aqui basicamente para tentar ajudar vocês falando um passo a passo do que eu faria, tá? Do que eu estudaria hoje e também aí dando algumas dicas do que eu faria para poder me mostrar para o mercado enquanto eu estou estudando, para que quando chegar aquela hora que eu quero realmente buscar uma vaga, eu sinto que já estou pronto, eu já tenho o network feito, já tenho algumas outras coisas bem planejadas, e eu conseguir aquela minha tão querida vaga com tranquilidade. Bom, agora que nós estamos aqui no ScaleDraw, eu vou mostrar para vocês um passo a passo do que eu planejei trazer para esse vídeo. O primeiro ponto que eu recomendo é você estudar programação, obviamente. Depois nós estaríamos estudando Machine Learning. É extremamente importante que o engenheiro de Machine Learning, o engenheiro de MLOps, ou um Data Scientist, ele saiba bastante sobre Machine Learning, ok? E por fim a gente iria estudar Cloud. Para engenheiros de Machine Learning e engenheiros de MLOps, cloud é algo essencial. Você tem que saber conceitos de cloud, como utilizar pelo menos uma cloud de forma eficiente e correta. E você tem que estar pronto para utilizar isso no dia a dia quando você for começar a trabalhar. Mesmo se você entrar como júnior e talvez mesmo se você entrar como estagiário. Você vai ter que pôr a mãozinha lá na cloud meio para ver algumas coisinhas. Nessa etapa de programação, qual é a primeira coisa que eu recomendo vocês a estudar? Python, certo? Python é a linguagem de programação mais utilizada na área de dados hoje. Ela consegue criar websites, consegue gerenciar workflows, dá para você fazer ETLs com Python, dá para você levar modelos para produção, dá para você criar várias coisas do zero com Python. Python é uma ferramenta muito dinâmica, você consegue fazer análise de dados, envolver modelos de machine learning, como os data scientists também, eles produzem os modelos geralmente em Python, é fácil levar para produção com Python também, tá? Então, assim, Python é essencial, você tem que saber programar em Python. Se você não souber programar em Python, provavelmente você não vai conseguir sua primeira vaga. Logo, estude Python antes de tudo. Esse é o assunto mais importante que você pode ter, tá bom? Tenha um bom domínio do Python e depois que você tiver, você passa para as próximas etapas. A próxima coisa que eu recomendaria vocês a estudarem seria versionamento de código, code version, certo? Um código, mesmo que bem feito, se ele não estiver bem controlado e bem versionado, ele corre o risco de ser perdido a qualquer momento. Isso é algo que você não quer passar, acredite. Logo, você tem que ter um bom domínio das ferramentas de versionamento, como o Git, GitHub, outros repositórios de Git também, tá? Para que possa estar versionando o seu código. É muito importante que você saiba isso. E você já pode estudar em paralelo com seus estudos de Python. Você vai estudando Python, praticando e vai versionando o código que você for produzindo nesses estudos. Posteriormente, eu recomendaria vocês a estudarem o PEP 8. Tá? O que é o PEP 8? Ele é basicamente o Clean Code para Python. Clean Code é um conjunto de boas práticas de programação para que você possa construir um código limpo.
ou seja, um código que dá para ser lido como se fosse um livro, que qualquer pessoa que bater o olho consegue lê-lo e entendê-lo. O Clean Code, ele foi idealizado em Java e alguns conceitos dele são muito ligados a essa linguagem, outras linguagens mais semelhantes ao Java, que são linguagens compiladas. O Python, ele não é uma linguagem compilada, ele é uma linguagem interpretada, ele tem um interpretador, então ele é bem diferente do Java e outras linguagens compiladas. Logo, a comunidade do Python ela se juntou e desenvolveu algumas boas práticas para o Python que nós nomeamos de PEP 8. Eu recomendo que você conheça essas boas práticas, você aplique no seu código. Mais uma vez, você consegue estudar em paralelo com o Python e o versionamento de código, tá? Você tem que, o ideal é que você vá estudando tudo isso em paralelo, você vai estudando nas boas práticas, vá aplicando no seu código Python que você está estudando e depois vá fazendo o versionamento desse código, certo? Vá fazendo esse versionamento, controlando. Por fim, eu também recomendo que você estude arquitetura de software. Esse aqui é um assunto que não é muito falado nas empresas, tá bom? Arquitetura de software, mesmo quando é falado, é muito high level, mas é muito importante que você conheça, tá? Pode ser um diferencial você entender de arquiteturas de software de mercado, tentar aplicar uma arquitetura para o código que você está construindo para estudos e fazendo versionamento utilizando o Git, GitHub, tá? Se você conseguir aprender isso, o seu código provavelmente ele vai ter um nível de organização e eficiência profissional, tá certo? O próximo ponto, agora que a gente acabou aqui a etapa de programação, seria justamente aqui o estudo de Machine Learning. No estudo de Machine Learning, a primeira coisa que eu recomendo estudar é estatísticas, certo? Você já tem um bom domínio do Python, então recomendo que você comece a estudar estatísticas e como você utiliza essas estatísticas em conjunto com o Python, tá? O Python já tem várias bibliotecas onde você pode utilizar vários métodos estatísticos de forma eficiente em conjunto com a linguagem de programação. Então, você já pode ir atrelando o seu estudo daqui de baixo com o que você estudou aqui em cima. As coisas vão apenas se somando. Você também precisará saber como utilizar notebooks, como eles funcionam, tá? Notebooks eu falo de Jupyter Notebook e outros semelhantes mesmo. É muito importante que você tenha esse domínio dos notebooks, pois quando o cientista de dados ele fizer um modelo e passar para você, provavelmente vai ser nos notebooks. Então, você precisa saber pegar o notebook e traduzir o código que está lá no notebook para um arquivo .py, né? Um arquivozinho de linguagem de programação, para que assim você possa futuramente levar esse modelo para a produção. Tá? Notebooks é uma coisa bem simples, mas é realmente interessante que você saiba como utilizar e você saiba alguns macetes dele, se possível. Outra coisa aqui vai ser análise de dados. A área de dados como um todo, tá? Seja cientista de dados, seja analista de dados, seja engenheiro de machine learning, seja engenheiro de MLOps, seja engenheiro de dados, todo mundo tem que saber analisar dados. Todo mundo tem que saber analisar dados, certo? Se você não sabe analisar dados, então você pode acabar ficando fora de muitos pontos que são problemáticos. Um exemplo mesmo onde nós de engenharia de machine learning analisamos dados são métricas de modelos, onde nós utilizamos na hora de fazer monitoria de modelos e coisas do tipo, e também métricas de infra também. Nesse sentido aqui, de Machine Learning, talvez Data Analytics não seja tão próximo disso. Isso seria muito mais com relação a features, ver como as features estão funcionando, ver se elas
respeita algumas regras estatísticas e coisas nesse sentido, tá? Mas mesmo assim é realmente interessante para o engenheiro de machine learning ele ter esse conhecimento de análise de dados. E isso pode ajudar ele bastante em vários momentos da vida dele, tá? E assim, análise de dados é uma coisa que é útil para qualquer profissão. Então não tem muito o que falar. Outra coisa que é importante também é essa parte aqui de models. Bom, engenheiro de machine learning, ele leva modelos para a produção, então você tem que saber como os modelos funcionam também. Não é só o cientista de dados. Claro, o cientista de dados tem que saber de forma mais aprofundada, mas o engenheiro de machine learning, ele tem que saber, ao menos de forma mais superficial, como o modelo funciona para poder levar ele para a produção com confiança, certo? E tudo que está aqui em cima, que você aprendeu dominando Python, você consegue depois utilizar aqui embaixo, dentro de um notebook, aplicando métodos estatísticos, aplicando análise de dados, desenvolvendo um modelo para poder estudar, praticar e ter um domínio maior desses assuntos. Tudo aqui, novamente, se soma se você fizer nessa ordem. Por fim, nós temos aqui a etapa de cloud. Uma coisa que eu recomendo muito é que vocês aprendam logo a utilizar o Docker, tá? Docker é uma ferramenta muito útil para desenvolvimento de containers. Você vai utilizar ele quando você quiser levar alguma coisa para produção no Kubernetes. Você vai utilizar ele quando você quiser levar alguma coisa para produção em basicamente qualquer serviço de cloud, tá? Então, estude Docker. Ele é uma ferramenta que tenta tornar agnóstico o ambiente onde está em produção, tá? Porque ele cria um container que é um ambiente isolado lá para o seu código poder estar em produção. Estude que ele é muito importante para momentos futuros onde você vai ter que utilizá-lo, sem sombra de dúvidas. Outra coisa que eu recomendo também é você estudar SQL, tá? SQL está em tudo. SQL está em tudo. Não é linguagem de programação, não é. Mas SQL está em tudo. Em algum momento da sua carreira, você vai precisar utilizar SQL. O SQL ele é de extrema importância para a maioria das empresas, tá? Se você quiser fazer uma consulta no banco de dados para testar alguma coisa ou entender algum dado, você vai ter que utilizar SQL. A maioria dos modelos em batch, elas também têm código SQL por trás em alguma etapa. Então, assim, utilize SQL, tá? Treine SQL, aprenda SQL, que o SQL ele vai ser útil em algum momento. É aquela ferramenta. Ah, eu nunca vou usar isso, mas acabo utilizando. Outra coisa também, aplicações de monitoria, tá? Existem inúmeras aplicações de monitoria. Se você tiver domínio de pelo menos uma e souber como criar uma monitoria do modelo de machine learning, então você já está no lucro. Porque todas funcionam da mesma forma que é com visualizações de gráficos. Mas estude como elas funcionam, tá? Veja opções open source, veja opções nativas de clouds também, que vai valer muito a pena no futuro. Por último, nós temos os serviços de machine learning. Esses serviços de machine learning aqui, eu boto mais no sentido do Azure ML, o serviço de machine learning da Google, também nós temos o SageMaker da AWS. Todos esses serviços de machine learning, eles são muito bons, eles apoiam bastante o engenheiro de machine learning, o cientista de dados, na hora de levar modelos para produção, na hora de treinar modelos, na hora de construir pipelines de retreino de modelos, tá? Tudo isso é muito importante para que o cientista de dados, o engenheiro de machine learning, o engenheiro de MLOps, ele tenha um domínio desses serviços. Claro, quando falamos dele, já estamos chegando aqui no finalzinho, tá? As outras coisas que vieram antes podem ser consideradas mais importantes e mais básicas do que esses serviços, mas é extremamente importante também que você saiba esses serviços. Talvez não seja exigido a um primeiro momento de você como um júnior, mas à medida que sua senioridade vai crescendo,
vai sendo exigido cada vez mais que você tenha um domínio de algum serviço para que você possa levar modelos para a produção de forma mais eficiente, ou até criar frameworks para os cientistas de dados poderem utilizar esses serviços e desenvolver modelos de forma mais eficiente. Bom, a ideia então é, você tem a primeira etapa, estudou programação, dominou programação, você passa para a segunda etapa. Estudou Machine Learning, você conseguiu estudar Machine Learning com base nos seus conhecimentos aqui de programação, aí você deu uma dominada aqui e passa para a terceira etapa. Aí você começa a estudar Docker, SQL, aplicações de monitoria, serviços de DME. Aí, aí você deve se perguntar, você tem que estudar tudo sobre isso, tudo sobre isso e tudo sobre isso? Não. Você tem que estudar sob demanda, certo? Na realidade, o que eu recomendo a vocês é pegarem um projeto e vocês irem focando em construir esse projeto com base nessas três coisas aqui. Ou seja, escrever ele em Python, utilizando notebook, depois passando para arquivo.py, para poder construir a pipeline do modelo e, por fim, utilizar serviços de cloud para poder levar esse modelo para produção. Então, tudo que nós temos aqui tem que ser focado na prática, tá? Aqui é foco na prática, aqui também é foco na prática e aqui, com toda certeza, é foco na prática também. Foque na prática. Você não vai conseguir aprender tudo. Não tem ninguém que saiba tudo. E mesmo se essa pessoa souber tudo em algum momento, no outro dia ela se desatualiza. Porque sempre aparece mais e mais coisas, mais e mais coisas. Então, assim, foque na prática, vá aprendendo essas coisas sob demanda do projeto que você está realizando para construir seu portfólio. Construa um portfólio que ele vai fazer uma diferença muito grande na hora que você for buscar uma vaga, certo? E esse foco na prática também, obviamente, como eu disse, construir portfólio para que o portfólio faça a diferença na hora de você buscar sua vaga. Logo, o foco na prática tem que ter foco no network, obviamente. E o foco no networking, ele tem que ter foco em um lugarzinho muito especial, que eu gosto bastante, que é o LinkedIn. Exatamente, o LinkedIn. Por que o LinkedIn? O LinkedIn é uma rede profissional onde várias vagas são divulgadas e se você conseguir se manter ativo lá, fazer publicações diariamente, fazer network, conversar com pessoas, acompanhar as vagas que tem lá, pedir indicação, mostrar seu portfólio, mostrar o que você está estudando, você tem uma grande chance de conseguir uma vaga em algum momento. Então, estude essas coisas, tenha foco na prática, obviamente, também estude a teoria por trás, que é muito importante, tá? Isso vai ser perguntado em entrevistas, mas o seu foco principal tem que ser na prática, e com esse foco na prática, foque no networking, tá? Temos que ter um foco no networking, essa prática tem que ser algo que você possa mostrar, ou seja, faça algo bem feito, não simplesmente para estudar, e esse network que você quer criar tem que ser criado no LinkedIn. O LinkedIn hoje, eu acredito que seja a melhor plataforma para você construir o seu network. E é isso, gente. Bom, enfim, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham conseguido ter uma noção do que estudar, de por onde começar, de qual pipeline seguir, do que é importante de fato, tá? Para você conseguir sua primeira vaga, começar no mercado. Isso é muito, obviamente, a minha opinião, mas foi a minha opinião porque foi o que eu fiz e deu certo para mim, né, gente? É, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Por favor, se inscrevam. Se gostou do vídeo, deixe o gostei. O canal está numa fase inicial muito legal e se você conseguir se inscrever e deixar o gostei, isso vai ajudar muito para que o canal comece a crescer, tá, gente? Eu estou trabalhando aqui para trazer para vocês, talvez, o primeiro canal de engenharia de machine learning do Brasil.
Então vamos fazer isso crescer, porque o Brasil precisa de conhecimento em engenharia de machine learning. Se inscreva, deixe o gostei e vamos nessa.